queria agradecer imensamente o pessoal do Fórum sobre Medicalização, da Educação e da Sociedade, né, que vem discutindo comigo, e é um pouco da onde que eu venho desenvolvendo minhas reflexões, também de alguns espaços que eu ocupo no Rio de Janeiro, principalmente no CRP, no Conselho Regional de Psicologia, onde eu fico, na verdade, um pouco incitando aqueles profissionais que, junto comigo, repensam as práticas e as formas institucionais ou não que vem ocorrendo, o atendimento e o acolhimento do que a gente vem chamando de diferença, das pessoas que são excluídas, e um pouco sempre para questionar qual que é o papel, afinal, desse profissional que está na ponta e vai acolher esse tipo de pessoa, com que meio de política, questionar as políticas, questionar os espaços, não para indagar ou apontar o dedo, mas para pensar com e somar. Bom, então, o que eu queria fazer nessa apresentação um pouco é delinear, na verdade, alguns pontos do que a gente chama de antropologia, mas não uma antropologia qualquer, né? O que eu queria falar com vocês é esse lugar de onde eu falo, antropologia da ciência ou antropologia da medicina. Então, para que eu queria falar, do que eu queria dizer, então? Eu quero mostrar para vocês um pouco, junto com vários autores com quem eu já venho trabalhando há algum tempo, como que nos dias de hoje a gente vai e produz algum dado duro, né? O que a gente chama de dado científico. Então, com esse intuito, eu queria convidar todos aqui a participar junto comigo de um experimento. Então, como um cientista, eu quero convidar vocês a, junto comigo, colocar alguns elementos, colocar alguns pensamentos, colocar alguns objetos físicos dentro de um tubo de ensaio e pensar o que pode sair dentro disso, né? Então, vamos lá, a gente vai pegar esses vários elementos do contemporâneo para colocar e indagar, afinal, o que é ciência. Mas eu não queria falar aqui de uma ciência qualquer. Como todo lugar de fala, ele está instituído de algum lugar de posição, eu queria falar dessa ciência que, na verdade, aparece nos nossos dias a dias, essa ciência que invade nossa casa, que entra na nossa mente e que vai falar, sobretudo, como a gente deve comer, como a gente deve viver e, principalmente, como a gente deve sofrer e como a gente deve se tornar feliz. Mas aí o que eu queria dizer, como eu estava falando, a gente precisa entender antes não só essa ciência, mas também o olho que faz essa ciência. Pensar que, na verdade, todo olhar científico ele está calcado num tempo, numa cultura e numa história. Ou seja, o ano é 2014, o olhar que fala de uma pessoa que é brasileira, que é filho de imigrantes, mas no final das contas é de humanas. Então é um pouco nesse misturar, nessa trajetória que eu quero apresentar os dados que eu quero falar. Então, com quais ferramentas, afinal, a gente vai produzir esse questionamento do que é a ciência? Eu queria, então, um pouco trazer essas ferramentas que são próprias da antropologia. Então, o que acontece? Quando os antropólogos vão pesquisar ciência, a gente vai fazer da mesma forma que a gente faz quando a gente vai pesquisar grupos urbanos e quando vai pesquisar aldeias indígenas. Muitos aqui, principalmente por conta da matriz africana que existe em Salvador, vai lembrar dos trabalhos de Pierre Verger. Pierre Verger, que foi um grande estudante, um grande pesquisador do candomblé, o que ele vai fazer? Vai morar com os grupos, vai comer com os grupos, vai entender, vai experienciar. Então, o que eu quero usar nessas ferramentas para um pouco questionar essa ciência ou para mostrar como que ela vem sido feita? Eu quero observar, eu quero entender e eu quero, sobretudo, estranhar esse olhar que aparece em 2014, naturalizado, onde que a ciência é algo que vem de cima para baixo. Então vamos lá, eu queria junto com vocês passar esse relato um tanto quanto interessante. Inácio José da Silva, condenado pelo júri de Brotas de Macaúbas a 8 anos de prisão com trabalho por ter assassinado um menino em 1888. Diz este menor que, por ocasião do crime, tinha de 11 para 12 anos, mas que, para poder condená-lo, o júri atribuiu-lhe 15 anos. Não pude examinar o processo, mas da guia que acompanhou a penitenciária, consta realmente que ele tinha 12 anos e, a julgar pela aparência, não podia ter mais. Pouco valor pode ter para nós a narração do crime feita pelo menor, que pretexta como causa uma luta entre o irmão e a vítima, mas o exame atual é bastante instrutivo. É filho natural, tem 5 irmãos, a mãe havia abandonado o pai, que depois disso casou-se com outra mulher. Eles, os irmãos, moram com a avó materna, mas eram sustentados pelo pai. Ocupavam-se na lavoura e, como os irmãos, não tinham instrução alguma, apesar de haver escola primária na localidade.
é mulato claro, com conformação craniana facial assimétrica, hiperbracicéfalo, com índice cefálico de 88,13, as orelhas muito destacadas do crânio e mal conformadas, a abóbada palatina profundamente escavada, gago em extremo. É de cinismo a toda prova. Fala dos seus crimes rindo-se e comentando-os com pretensões a espirituoso. Também é pederasta, passivo, ladrão, jogador e bêbado. Como se não pudesse piorar o relato, né? Aí, as medidas cefálicas dão as seguintes indicações. Eu queria só, na verdade, apontar, isso aqui, ó, a circunferência ofironaimaca, enfim. A transversa biauricular, ou seja, são elementos de antropometria, né? Este menor, apesar de muito claro, tem caracteres inferiores muito acentuados. Um índice cefálico hiperbracicéfalo, um índice nasal muito palirrino, um arco parietal muito fraco. Eu quero trazer esse relato, na verdade, esse longo relato que eu apresentei de Inácio, ele vai abrir a exposição porque ele vai surgir numa data muito interessante para a gente, ou seja, foi julho de 1894, há 120 anos atrás, defendia aqui na cidade de Salvador, Nina Rodrigues, a tese dele é As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil. Eu acho que é interessante a gente trazer a Nina Rodrigues, porque Nina Rodrigues, nas suas pesquisas, ele tinha absoluta certeza do que dizia. É uma fala sustentada em seus anos de pesquisa, observação e achados científicos, baseados no contemporâneo conhecimento do estudo da moral, da antropologia e da medicina. É uma época onde os conhecimentos não se apresentavam especializados, onde a gente não existia psicologia, medicina ou antropologia. Nina Rodrigues junta elementos do que hoje a gente vai chamar de pensamento racista, né? Então, o que ele vai juntar? Dados comparativos antropométricos e um pensamento de que a humanidade tinha uma diferença. O que eu gostaria de falar, porque 6 anos após a abolição da escravidão, é esse o questionamento que Nina Rodrigues apontava. É sempre a partir de uma demanda da sociedade que os pesquisadores começam a fazer. Qual que era dele? Oxalá a consciência exata da superioridade que nos assiste nesse particular possa guiar o legislador brasileiro na confecção da nossa legislação criminal, da qual não se possa vir a dizer nunca que mesmo para o seu tempo já era ruim e atrasada. Para Nina Rodrigues, então, uma legislação criminal que tratasse de forma igual brancos e negros era errada. Como uma raça superior, deveriam, sim, os brancos, dotados do conhecimento científico, tratar os negros de forma diferenciada para que adequassem as suas leis para o seu contexto de limitação antropofísico do negro. Ou seja, é sempre essa consciência do homem branco, cientista, que deve dizer como que deve ser tratado judicialmente o negro, que foi recém-liberto da escravidão e tinha essa necessidade de inseri-lo dentro da sociedade. Aí que eu acho que é interessante, é um ponto que vai levar a gente para um pouco mais longe. Nesse momento, há 120 anos atrás, o negro entra na questão de política nacional para uma inserção diferenciada, né? É um pouco para a gente pensar. Então, o que eu queria fazer? Animar essas observações acerca de Inácio, para ele conseguir mostrar como Inácio é esse menino que tem algum problema de ordem biológica, que precisa de um tratamento diferenciado. Nina Rodrigues vai, assim como eu mostrei no relato, colocar os dados físicos, qualidades morais, histórico de família, mas que sempre vai limitar, vai ser piorado um pouco por essa característica. Apesar de muito claro, tem caracteres inferiores muito acentuados. A gente está aqui nesse contexto que todo mundo conhece, da miscigenação e das teorias da degeneração da moral. Dados, então, esses que vão tornar Inácio em um ser incapaz, mas vão transformar Nina Rodrigues em um grande cientista. Eu acho que isso que é importante. Inácio vai se tornar um inválido moral e Nina Rodrigues vai se tornar o grande cientista por mostrar como, afinal, esse índice de 88,13 determina a forma como Inácio se torna um incapaz perante a sociedade. Com nossos óculos culturais, então, polidos aos tempos de hoje, né, enfim, de 2014, Nina Rodrigues vai aparentar para a gente como um ser bizonho, um racista, ou pelo menos uma pessoa que está dentro de uma vertente errada do conhecimento.
A gente pode até pensar nos dias de hoje que é um absurdo imaginar que o homem branco seja superior ao negro, mas até que ponto, então, essa imagem desse cientista que fica estampado em livros de história da ciência, ele não tem a ver, então, com o modo como a gente pensa o lugar do intelectual ou especialista, que insiste, então, que vai dizer para a gente como devem ser tratados os grupos humanos e os grupos não humanos. E é essa provocação de fundo que eu quero fazer nessa exposição. Eu quero pensar sobre o local do cientista, o local do intelectual, o local desse profissional que nos dias de hoje, independente da raça, tem então o seu local de poder. Então aqui, eu queria antes, vamos pensar um pouco esse lugar do Nina Rodrigues. Nessa pequena obra, eu acho que o que o Nina Rodrigues faz, que é muito importante para a gente, ele vai mostrar como existe já um casamento e um diálogo antigo e anterior entre as ciências jurídicas, aquela que vai dizer o que é o correto, como que devem ser feitas as coisas, e as ciências da vida, aquelas que vão dizer o que é verdade, o que é realidade. Então o que acontece é que os antropólogos fizeram diversos estudos para mostrar como no final das contas a questão da raça não tinha a ver com uma classificação hierárquica. Ou seja, não era a antropologia cultural, vai ficar, na verdade, martelando desde sempre que a questão da raça é uma diferença simplesmente pictórica de pele, mas não de moral ou de inferioridade biológica, Ou seja, lembrar que uma diferença não significa superioridade ou inferioridade. Eu acho que é aqui que a gente começa, dentro da antropologia, a dissociar muito, até a perder o pé, dos estudos ligados na área de biologia. Então, a gente não tem mais esse pé, a gente dividiu, então, entrou numa divisão muito grande do que a gente chama de soft sciences, que vão estudar as ciências do homem, das representações, da hard sciences. E a partir um pouco desse ponto que eu gostaria de também inculcar apresentar outro elemento para a discussão. Desde o final da década de 80, existe um grande debate na academia que vai começar a contestar esse tipo de divisão. Ora, não existe, desde Nina Rodrigues a gente começa a perceber que tem uma dificuldade para falar sobre o outro, descrever e categorizar o objetivo, esse dado empírico do hard sciences. Desde a década de 80, a gente vai começar a insistir que essa divisão entre soft sciences e hard sciences, daqueles que vão estudar a sociedade e daqueles que vão estudar a biologia, na verdade, no final das contas, não passa de uma construção social, Então, o que eu queria agora, um pouco com esse olhar que vai questionar, então, essa construção entre sociedade e biologia, que eu gostaria de convidar vocês a começar a se aproximar das questões postas por esse simpósio. Mas antes também eu queria fazer uma outra consideração para a gente continuar polindo esse nosso olhar. Eu queria ler com vocês uma citação que para muitos de nós já é bem conhecida. A sociedade brasileira vive um processo crescente de medicalização de todas as esferas da vida. Entende-se por medicalização o processo que transforma artificialmente questões não médicas em problemas médicos. Problemas de diferentes ordens são apresentados como doenças, transtornos e distúrbios que escamoteiam as grandes questões políticas, sociais, culturais, afetivas que afligem a vida das pessoas. Para quem conhece, esse é o trecho do manifesto do Fórum sobre Medicalização da Educação da Sociedade. Mas ele já vai mostrar para a gente um ponto perigoso se a gente quiser embarcar nesse experimento científico. Ora, não há como, se estamos passando o pressuposto de questões que a biologia, a sociologia e a sociedade em si são questões que se constroem concomitantemente, mas não são dados empíricos e brutos, eu também não posso ficar colocando o meu pé dentro de macrodados como grandes políticas sociais ou culturais. Então, o que é preciso? É necessário desconstruir esses macroconceitos e duvidar que existam grandes problemas de ordem social. Ou que ao menos, eu acho que isso que é interessante, é que essas grandes forças não são verticais, elas não vêm de cima para baixo, mas elas são composições, elas são arranjos de poderes que viabilizam uma certa forma específica de pensar e agir. Ou seja, vamos largar a mão de pensar que existe uma teoria dissociada da prática, Aquela velha coisa que o professor no final do curso fala para vocês, na prática vocês vão ver que é diferente.
Isso é uma falácia. Se na prática você vê que é diferente, é porque a sua teoria é outra na hora de agir. Então, para viabilizar um pouco a elucidação dessa composição contemporânea, que a gente vem chamado de processo de medicalização, então eu vou elencar alguns elementos não conexos entre si. Aí eu vou fazer um grande brainstorm aqui, eu espero que vocês consigam acompanhar, que vai mostrar como esse arranjo contemporâneo vai mostrar o que são essas grandes questões políticas sociais. Essa estratégia, então, eu vou utilizar para a gente evitar essa naturalização, que ora vai falar para a gente que são de ordens biológicas, ora vão falar para a gente que são de ordens sociais. A gente fica nesse embate, né, de cada um tomar uma posição. Eu quero levar, principalmente por conta da proposta desse simpósio, a gente a pensar para além dessas grandes dicotomias, que é aí onde o ser humano vive, né? A gente vive para além dessas categorias que a gente pensa. A partir de agora, então, eu quero fazer com vocês é duvidar a todo momento quando cultura, sociedade e biologia forem justificativas para os processos que devem ser justificados. A gente não pode chegar numa comunidade terapêutica e falar que eles conseguem fazer algum tipo de benefício à saúde mental daquela população, porque já existe uma cultura do cuidado. É a cultura do cuidado que precisa ser explicada antes de ela ser justificada, né? Ou como a velha máxima, então, para continuar com essa questão de desconstruir a sociedade e a biologia, a gente precisa repensar como se fosse naquela velha máxima: there is no such a thing as society. A época da onde essa senhora fala é o final da década de 80, essa é Margaret Thatcher, e essa frase de que não existe essa coisa de sociedade vai nos remeter a um ponto interessante. Ela vai nos ajudar a desconstruir a sociedade como entidade real e analítica, que eu acho que é isso que a gente precisa pensar aqui. E vai nos colocar num tempo em que esse social começa, das questões da medicalização, que é o nosso recorte aqui específico, vão começar a tomar uma nova configuração. Essa desconstrução do imaginário da sociedade pela Margaret Thatcher está associada a uma coisa muito específica, que foi classificada pelos sociólogos, diversas linhas de pesquisa, como NPM, New Public Management, ou Nova Gestão Pública. A nova gestão pública ela vai trazer uma promessa de modernização dos serviços por meio da incorporação de elementos exitosos da gestão privada. Eu acho que a gente vai entrar daqui a pouco em eleição, em campanha eleitoral, já estamos, né, que eu não acompanho, e a gente vai sempre lembrar isso. Melhorar os serviços públicos com visão de mercado. O cidadão como consumidor de serviços públicos eficientes e eficazes. Eu acho que é interessante do New Public Management é que ele vai ser uma ferramenta que vai, de repente, trazer para a gente diversos elementos que a gente vai considerar neoliberais. Eficiência, tecnocracia, Estado mínimo, qualidade, transparência, objetivos, resultados, accountability, né? Esse accountability que a gente não consegue traduzir até os dias de hoje. E que vai ser, no Brasil, importado em 1995, com o plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Para quem não lembra, 1995, acho que quase todos lembram, vai passar a transição de uma grande crise político-monetária brasileira, que é a instituição do real, mas junto com isso vai trazer esse plano da reforma do aparelho do Estado, que, de acordo com seu idealizador, Bresser Pereira, vai fazer uma administração pública gerencial que tem como característica fundamental estar voltada para o cidadão usuário que faz o controle através de resultado e não de procedimentos. Neste tipo de administração é muito importante a separação clara do que é formulação de política do que é execução de política. Aqui eu acho que vocês conseguem ver como que existe isso, como existe uma política dada, a política do dia a dia, e existe uma outra política que é formulada, pensada e é controlada. Então, o que acontece nessa nova linha de gestão, o que é importante mesmo, então, são os resultados e não os procedimentos. E é dentro dessa expansão do NPM que a gente vai conseguir perceber
uma nova ordem de instituições, perdão, é com esse novo NPM que a gente vai ver uma série de instituições novas que vão surgir no cenário internacional, e agora eu quero falar sobre vocês dos CROs, Clinical Research Organization. Essas empresas, organizações de pesquisa clínica, que são feitas para empresas biomédicas, como grande fundo, acho que vocês podem imaginar, a indústria farmacêutica. O modelo dessas instituições, então, vão ser feitas a partir desses hospitais e escolas, que são antigos pontos de referência. Hospitais e escolas que vão fazer o atendimento da população ao mesmo tempo que fazem pesquisa. O que acontece é que tanto as pesquisas da fase 3, quanto as pesquisas clínicas da fase 4, que são as últimas que são feitas antes de entrar no mercado, demandam de muitas pessoas para fazer. Você precisa de muito sujeito de pesquisa, muito voluntário. O que acontece é que se torna inviável ser feita dentro de um hospital-escola. Então, o que vai acontecer? A gente inventa, no final da década de 90, tem um grande boom das CROs que vão mundo afora pegar pessoas, muitas pessoas, para fazer esse tipo de pesquisa. Esse modelo que vai ser criado principalmente no meio da década de 90 nos Estados Unidos, começa a crescer exponencialmente em lugares onde você não imaginaria. África, China, Índia. E que vão trazer... Eu perdi o meu PowerPoint? Não. E que vai, na verdade, exportar um pouco de uma nova metodologia do fazer científico, que são esses Clinical Research Trials, ou seja, teste de pesquisa clínico, que eles vão passar a ser internacionais, e independente do lugar onde você faça, é a mesma metodologia, é o mesmo insumo e é o mesmo tipo de medicamento que vem ser atestado. Como eu te falei, com a reforma do aparelho do Estado no mundo inteiro, se tem aí uma nova forma e novas organizações de fazer a pesquisa, mas também uma nova mentalidade, principalmente pensando para controlar dos controles dos resultados e não dos procedimentos. Uma das instituições que vai fazer esse tipo de controle são as instituições sanitárias ou de regulação, e no Brasil a gente tem a Anvisa e o sistema CEP-CONEP. Eu acho que é interessante porque o que acontece é porque com essa internacionalização dos CROs, a gente tem uma criação de uma humanidade onde todos vão ser voluntários de pesquisa para salvar a humanidade de grandes problemas e de grandes doenças, né? Então a gente vê essas campanhas que vão falar de como que o cidadão africano vai ajudar a combater o câncer, de como prostitutas indianas vão ajudar a combater a AIDS participando desse tipo de projeto, desse tipo de pesquisa, e cujas instâncias reguladoras nascem no bojo, né? Então eu vou falar um pouco do sistema CEP-CONEP, que quando surge em 1996 tem o objetivo de regular a pesquisa científica. E aqui é interessante a gente notar como essas instituições, ao se criarem, elas vão criando dentro de si dicotomizações. E aqui eu vou falar sobre como que o processo de criação do sistema CEP-CONEP foi visto por uma executiva de uma dessas CROs. Eu vou ler aqui. Ela vai dizer, naquela primavera, a PPD, que é uma grande CRO, comprou a KK Suporte à Pesquisa Clínica, que era a primeira que foi estabelecida no Brasil, que era, na verdade, uma empresa de 5 pessoas, que foi fundada em 1995 por Ariecide, que já tinha trabalhado para a Roche. O que ela falou foi: nós vimos um grande potencial de mercado no Brasil, nós sabíamos que o Brasil tinha uma boa infraestrutura e tinha um grande volume de pacientes. O que vai acontecer é que essa internacionalização, eu acho interessante essa fala, dessa internacionalização da pesquisa clínica também vai gerar essa necessidade de criar instituições de controle. E como falei, que tem um sistema CEP-CONEP que vai ajudar, então, a certificar as pesquisas que são feitas aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Porque sem a validação tanto das entidades da Anvisa, que são as entidades sanitárias, e do sistema CEP-CONEP, que são as entidades de regulação ética, essa pesquisa não é considerada científica no exterior, né? Então a gente vai trazendo esses outros elementos. Aí
Aí ela vai falar assim, aí ela vai lembrar também que tudo vai começar, a entrada dos Clinical Research Organization começa então em 1996, quando o Brasil entra no cenário internacional da pesquisa clínica com a adoção do que a gente chama International Conference of Harmonization Guidelines, que são orientações internacionais para a realização desses testes clínicos internacionais. Ou seja, esse tipo de pesquisa vai tomar um enorme impulso, principalmente em 1999, quando há, pela FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, a derrubada de uma antiga orientação que proibia a propaganda direta para o consumidor e eles vão criar esse Direct to Consumer Advertising, que na verdade é a propaganda direta para o consumidor. Em 1999, 2 anos após, o grande lobby da indústria farmacêutica retoma-se então nos Estados Unidos a fazer propaganda direta para o consumidor de fármacos. Então, é que a gente não entende esse cenário porque a gente vê propaganda de Neosaldina, mas assim, você pode ver durante um programa de televisão, você vai conseguir ver propagandas que vão falar para vocês sobre sintomas de males sociais, de doença, de depressão, junto com um medicamento e junto com um número de telefone, falando para você ou ligar para esse número de telefone ou ir para o médico e falar que você sabe que existe esse transtorno, existe esse medicamento. Na verdade, uma prática também que está associada, esse ano de 99, está associada a um outro relato. Desde 99, então, começa uma associação muito mais grande entre os departamentos, que é o P&D, que é o de pesquisa e desenvolvimento, com o setor de marketing dentro dessas indústrias farmacêuticas. Uma coisa que está aqui externalizada em 1999, mas que também teve o seu pé em 1994, com a publicação do DSM-4. Eu acho que aqui é interessante porque a gente vai ver como isso vai mudar o cenário estadunidense de pesquisa. E eu quero falar que isso vai mudar nos Estados Unidos, a associação do Departamento de Pesquisa e Desenvolvimento com essa de marketing, onde as indústrias farmacêuticas vão passar a competir no mercado atrás de novas substâncias que vão, na verdade, salvar ou desenvolver terapêuticas para as populações. A competição, como vocês podem imaginar, é acirrada, a gente não tem tantas doenças assim no mundo, também como se imagina, tampouco a pesquisa acontece nesse ritmo como a gente imagina, né? É uma pesquisa sempre mais demorada. O pipeline, que eles chamam, entre a descoberta de alguma substância até o mercado final, é extenso. E ao mesmo tempo, a patente é limitada. Então, o que acontece quando no final da pipeline ele pode ser transformado como medicamento, provavelmente o medicamento vai ter 10 anos de patente exclusiva, o que torna o mercado inviável. Então, eis que a indústria farmacêutica pensa seriamente, junto com seus setores de pesquisa e desenvolvimento e marketing, em como, então, tornar o mercado mais rentável. Então, a gente tem, em 1994, a publicação do DSM-4, que foi dita como a culminação do esforço de mais de 1.000 indivíduos e numerosas organizações profissionais, que grande parte do esforço, na verdade, estava relacionado na condução de uma revisão compreensiva da literatura para estabelecer uma base empírica para realizar as modificações necessárias, né? Então, as inúmeras mudanças que foram realizadas foram principalmente nas classificações dos distúrbios que tiveram que ser adicionados, deletados e reorganizados. Entretanto, né, uma análise de cientistas que participavam na revisão do DSM-3, que resultou no DSM-4, vai mostrar que 100% dos painéis e grupos de trabalho para distúrbios de humor, esquizofrenia e outras desordens psíquicas tinham algum tipo de financiamento da indústria farmacêutica. 81% dos profissionais que estavam presentes no distúrbio de ansiedade também. 83% do distúrbio de alimentação. 83% também para aqueles que estavam estudando, esse que eu adoro, deixa eu ver, cadê? Ah, não, peraí. Que Premenstrual Dysphoric Disorders.
desordens disfóricas pré-menstruais, a famosa TPM, que foi desde 2004 tratada como doença. Dessa forma, então, a indústria farmacêutica, em busca de novos mercados, cria um cenário animador para criar doenças científicas e propor novos tratamentos com fármacos desenvolvidos por eles mesmos, ao mesmo tempo que possibilita essa flexibilização do mercado de propaganda. Ou seja, acho que aqui a gente começa a ver como essa questão vai desde o DSM até a propaganda do final consumidor, mas passa, na verdade, por pesquisadores, médicos e prescritores. O aquecimento do mercado da indústria farmacêutica não está associada somente à revisão do DSM-4, isso é importante dizer. Também teve o CID-10 e outros protocolos clínicos. Mas, sobretudo, há um conhecimento específico que começa a ser elaborado entre marqueteiros e cientistas e começa a gerar esse novo perfil de profissional, que eu acho que a gente conhece alguns elementos, que são esses profissionais pesquisadores que estão ligados à área de saúde, mas têm uma visão de mercado neoliberal muito forte, focado em marketing. Ou como mostra a Pfizer, esse é um relatório da Pfizer, que é publicado para os seus acionistas, eles vão falar, integrando ciência e mercado, continuamos focando em áreas onde podemos entregar o melhor impacto comercial e encontrar necessidades dos pacientes, incluindo, acho que as três últimas que são as mais importantes no cenário contemporâneo, neurociência e dor, vacinas e doenças raras. Aqui eu acho que é interessante que não é parte do pressuposto da antropologia contemporânea é não acessar um conhecimento que não existe, mas é de dispor esses diferentes atores numa conformação que ajuda a gente a estranhar. Ou seja, isso não é um documento secreto. Eles estão falando que para você tornar o mercado mais robusto é necessário, além de torná-lo mais rentável, é também necessário entender as necessidades dos pacientes. Aí vocês vão perguntar para mim como é que eles vão fazer esse tipo de cooptação. A pesquisa científica, ou seja, aqui é declaradamente em áreas com potencial financeiro, como eles bem dizem. Mas uma forma, na verdade, de gerar essas demandas vai ser, então, uma sedução dos próprios, do que eles vêm chamando, dos grupos de paciente, que precisam ser também cooptados, além dos profissionais de saúde, para conseguir formar esse mercado de demanda e necessidades, né? Ou como mesmo esse portfólio vai dizer, colaboração inovadora entre a indústria e as organizações de pacientes são vistas como necessárias para possibilitar a translação da ciência básica em potenciais novos tratamentos. Pacientes têm sido, isso eu estou citando, estou lendo aqui traduzido, pacientes têm sido, há tempo, poderosos advogados no lado do tratamento desse contínuo. Advogado do termo em inglês advocacy, militantes, ou seja, eles militam para conseguir esses tipos de tratamento. Quando chega ao Brasil, então, o que esse modelo de pesquisa vai encontrar, além de um campo de modernização de instituições e de setores, como o da Anvisa e do sistema CEP-CONEP, ele vai também encontrar esse mercado iminente, como ela vai dizer, como a Sandy, da Buckley, vai dizer, que vai ter uma grande infraestrutura, muitos pacientes, quando os Estados Unidos estavam perdendo esse tipo de paciente, porque na verdade quando você vai participar de um ensaio de teste clínico, você não pode participar mais de uma vez. Então eles precisam do que eles chamam de corpos virgens, que nunca foram testados com fármacos para conseguir controlar as variáveis. Então, além de você ter esse cenário, o Brasil, então, vai ser, para esses analistas do mercado de saúde, de pesquisa clínica, um país excepcional, porque ele vai ter um estilo de vida ocidental, onde grande parte das doenças estão associadas a doenças de velhice, alcoolismo, tabagismo, diabetes, hipertensão, e um continente onde vai ter uma variedade étnica, um sistema público de saúde deficitário, mas universal, que conta com grandes hospitais, profissionais de qualidade em instituições públicas, de instituições públicas, né? O que facilita, na verdade, o recrutamento, eu ia falar cooptação, não é cooptação, gente, o recrutamento desses pacientes, sujeitos de pesquisa, para participarem desses testes clínicos, e também uma coisa que vem sendo
denunciada ou pelo menos apontada há um longo tempo. Pacientes vêm sendo recrutados para participar de pesquisas clínicas como forma de acesso à medicação, como se o sistema público não pudesse prever isso, que é uma coisa interessante na forma como é que eles vão fazer esse tipo de demanda. O interessante é que, por ser um sistema de saúde universal, deficitário, em grandes hospitais públicos, que conta com os profissionais de pesquisa que vão fazer esse recrutamento, uma vez que o acesso ao medicamento é uma das garantias, ou vendidas como uma garantia para esses pacientes, esses sujeitos de pesquisa, quando essa pesquisa acaba, o medicamento é comprovado como enfim, efetivo para algum tipo de tratamento, você vai conseguir, via associação de portadores de doença, aquela outra instituição que a gente mostrou, que vem sendo associada diretamente à indústria farmacêutica, você vai ver esquemas para você conseguir fazer, na verdade, colocar o Estado em litígio jurídico para ele te dar, na verdade, esse medicamento, o que a gente vem chamando de judicialização da saúde, né? E é nesse mesmo tempo que a gente vai encontrar, por volta da década de 95, por meio da década de 90, esses diversos institutos que de repente surgem para tratar de uma questão só. O GEDA, que é o Grupo de Estudos de Déficit de Atenção, que é da URGS, e também a ABDA, que é a Associação Brasileira de Déficit de Atenção, Dislexia e Déficit de Atenção, que surge nesse bojo de instituições que vão responder e gerar demandas para algum estilo de vida que a gente está tentando entender até os dias de hoje. Ou seja, para qualquer pessoa que trabalha, acho que para vocês também, esse tipo de exposição é um tanto quanto bizarra. Ficar dizendo que, no final das contas, seres humanos são tratados como mercado, que para além que eu acho que é um pouco mais palatável para qualquer ser humano, para qualquer um aqui presente, de que você possa ser exposto a algum tipo de fármaco, algum tipo de objeto de desejo, seja a Ritalina ou seja o PlayStation, isso é um pouco mais... A gente consegue ainda entender porque a gente vive nesse mundo ocidental onde a autonomia é vista como uma propriedade sua, né? A sua autonomia você consegue vender pedaços dela, né? Dentro do nosso sistema ocidental de pensamento, a autonomia você consegue vender. O que é mais difícil para a gente entender é que dentro do mercado de saúde, o mundo é visto como uma grande caixa de ratinhos, onde ratinhos que já foram testados não podem ser mais testados. E é por isso que acontece há um bom tempo nos Estados Unidos, quando eles vão ver que não tem mais com quem eles vão fazer essa pesquisa clínica, eles começam a mandar essa pesquisa para o exterior, só que eles precisam ter o controle, e o controle, que no Brasil é feito pelo sistema CEP-CONEP, nos Estados Unidos é feito pelo clinicaltrials.gov. Esse daqui foi uma plataforma produzida só depois de inúmeros escândalos de testes clínicos que eram feitos na África e na Ásia, sobretudo de transmissão vertical do HIV, onde eles deixavam metade das mulheres com acesso a retrovirais e a outra metade sem, só para confirmar um dado empírico do cotidiano de qualquer serviço de saúde que mulher portadora de HIV que faz uso de retrovirais não passa HIV para o seu filho. Mas eles precisavam comprovar isso dentro desses ensaios clínicos para conseguir quantificar, publicar e tornar isso em dado científico. Então foi feita essa plataforma do governo do Clinton ainda, onde, se a gente colocar até hoje a AIDS-DAD, que na verdade é o TDAH, e Brasil, a gente vai ter a listagem de 14 testes clínicos que vão estar diretamente ligados a uma única universidade, um centro de pesquisa, que é o Programa de Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade. Aqui eu não quero mostrar esse caso como denúncia, eu só quero mostrar como, para os Estados Unidos, as pesquisas feitas no Brasil são de fase clínica, fase 4, né, estudos clínicos fase 4, que vão entrar, na verdade, como uma validação de um psicofármaco para entender o tratamento do TDAH, mas que no Brasil isso gera 3 insumos. Eles vão gerar, além do relatório que é enviado para os Estados Unidos, que vão comprovar a eficácia e a segurança desse psicofármaco, também vão gerar publicações e inúmeras citações científicas que vão ajudar a regimentar e tornar, na verdade, nesse processo que a gente está tentando fazer aqui, de polir os olhos, vai polir os olhos desses pesquisadores, comprovando que o TDAH,
além de existir, ele pode ser curado. Ou seja, a gente está sempre nesse jogo onde um único objeto vão gerando inúmeros objetos e sempre para fora. É um pouco essa lógica que a gente vai encontrando. Ou seja, eu acho que o interessante é porque com esse New Public Management, a gente vai encontrar essa correlação entre indústria, CROs, fármaco, pesquisadores, doenças e artigos científicos em torno de uma visão, não do dinheiro, mas de como fazer dinheiro. Acho que isso é importante. Não é uma questão do que o dinheiro é uma coisa ruim em si, mas é importante lembrar como esses pesquisadores naturalizaram suas práticas voltadas para o mercado, voltadas para o marketing, em prol do que eles chamam de conhecimento científico. Aqui não há como negar que uma pessoa que trabalha na Pfizer não tenha certeza de que o que ela faz é salvar vidas. Né? Sempre essa coisa, né? Lembrando que eles vão sempre usar desse argumento, porque na prática a teoria é outra, vão começar a utilizar desses artifícios que vão dissociar como se uma prática qualquer prática não fosse imbuída de uma grande teoria. E aí que eu acho que a gente vai entrar nessa questão que é principal para a gente. Junto com essa exposição da crise da sociedade que o New Public Management vai fazer, ou seja, que na visão do mercado farmacêutico há muitas doenças subtratadas, há muito sofrimento, o conhecimento científico não vira em tratamento na ponta, eles vão fazer esse tipo de conformação onde indústria, CROs, fármacos, pesquisadores, doenças e artigos científicos vão trabalhar em rede para conseguir acelerar o conhecimento científico. Isso vai também replicar ou respingar no próprio paciente. Hoje em dia, não basta ser doente, você precisa expressá-lo em cartazes, camisetas, blogs, sites, fanpages, ou seja, a sua doença não é algo que você carrega para dentro. Até a teoria que a gente utilizava, até pelo menos a década de 90, para mostrar como a construção social do doente, a construção social da doença, era a internalização dos estigmas sociais que existiam, fazendo um pouco daquela linha da lepra, onde os leprosos eram, né, eles eram colocados em um grupo, eles eram separados da sociedade, e que você passou a ter a internalização, um pouco de colocar para dentro de si essa doença, como foi um pouco o processo do HIV. Hoje em dia não, hoje em dia você precisa falar. Eu sou disléxico, sou TDAH, eu sou soropositivo, deixa eu lembrar o que eu já vi depois. Eu sou velha, você tem esses discursos de argumento que vão te colocar e vão te expor, é como se fosse um escudo. Acho que é isso que é interessante, a gente está passando aqui para potencialização, é uma sacada incrível isso, mas eles estão potencializando a doença e o sofrimento como forma de inserção da sociedade. Né? Que eu acho que isso é interessante a gente falar. Isso que na verdade, um efeito estético, político e científico que a gente consegue visualizar em formulários de Enem, inscrições em cursos. Você sempre tem essa forma de você especificar e evidenciar a sua especialidade. Né? Eu acho que é isso que a gente precisa repensar enquanto fórum, enquanto simpósio, para ir além. Por que eu digo isso? A indústria vai... Não, é aqui, peraí. Porque, de fato, quando você faz muito desse mercado todo focado nos resultados e não nos procedimentos, qualquer análise que for feita em cima dos procedimentos vai mostrar que ela é falha. Esse daqui, na verdade, é o Boletim Brasileiro de Avaliação de Técnicas em Saúde, que é o BRADS 23, que fez uma análise sobre a literatura e as pesquisas realizadas em metilfenidato para tratamento do TDAH no mundo inteiro e que vai mostrar isso. Eu só quero ler isso. O relatório todo é interessante porque ele vai mostrar até mesmo como é deficitário o argumento criado, porque eles não conseguem criar, por argumentos secundários, um texto homogêneo, porque é tudo fragmentado, né? Ora é isso, ora aquilo. Mas eles vão dizer, as evidências sobre a eficácia e a segurança do tratamento com metilfenidato em crianças, em geral, têm baixa qualidade metodológica, curto período de segmento e pouca capacidade de generalização. Além disso, a heterogeneidade entre os estudos foi um dos problemas mais frequentes nas revisões sistemáticas selecionadas. Eu acho que aqui a gente consegue mostrar
que quando avaliado nos seus procedimentos e não nos resultados, os dados científicos tornam-se frágeis, mas mantêm essa aparência e essa gramática do científico, porque são apresentados em números por pesquisadores que tiram fotos de terno, são postados em sites estrangeiros e são validados por grupos de pacientes. Ou seja, esse dado científico, ele caminha em diferentes plataformas, é isso que eu estou tentando falar, que esse que é um pouco essa composição estética política científica. Desse ponto, então, eu acho que a análise do que a antropologia da ciência podia falar acaba, mas eu acho que parar nesse ponto, num simpósio que promete ou propõe ir além da crítica, vai apenas reificar uma imagem que eu quero tentar desconstruir com vocês, de que dentro dessa questão da ciência existe um lugar para ser contra ou a favor. E é necessário, então, eu queria um pouco propor para você que como essa lógica que a gente tem, que para qualquer um aqui presente, é nefasta desse processo de transformação, cooptação da sociedade, cooptação da indústria, cooptação dos próprios, no final das contas, a cooptação até do próprio princípio ativo, né? Do próprio metilfenidato que está lá quieto. Enfim, se a gente pensar nessa lógica, o metilfenidato não precisa estar dentro do circuito do TDAH. O metilfenidato podia estar no circuito do crack, podia estar no circuito da cocaína, porque são substâncias irmãs. Mas ele entrou no circuito do TDAH. Até o metilfenidato está sendo agenciado. Ou seja, dentro dessa discussão de ciência, não existe um lado do bonzinho e do mal. Então, eu queria um pouco propor para vocês essa reflexão, para vocês perceberem como no nosso dia a dia, essa lógica de mercado louca está presente até aqui. Então, eu vou fazer para vocês. Ih, peraí, gente. Aqui, portal da CAPES, sobre avaliação. E aqui é interessante, ó, o que eu queria mostrar para vocês é isso. A avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação, na forma como foi estabelecida a partir de 1998. Percebem como essas reformas vão gerando instituições que vão respingando para outras formas, na verdade, de viver. E aqui eu queria falar um pouco sobre esse sistema, porque no final das contas, esse sistema, ou essa lógica que eu quero mostrar, que está permeando, vai, na verdade, reconfigurar ou vai polir o nosso olho para pensar em como a gente faz uma avaliação. Eu acho que é importante a gente pensar a avaliação como cerne de diversos processos do dia a dia, porque a avaliação é um modo de você se relacionar com o mundo. Eu gosto, não gosto, acho bonito, não acho bonito. A gente está sempre avaliando, só que contemporaneamente a avaliação, dentro dessa lógica da reforma de gestão, vai estar sempre associada a uma ideia de controle dos resultados. E essa lógica, quando começa a entrar dentro da escola, vai se tornar cada vez mais nefasta e vai potencializar, exponencializar a questão da medicalização, porque ela sempre vai estar relacionada a testes externos, Provinha Brasil, Enem 2014, Prova Brasil, CAPES Qualis. Ou seja, a avaliação do conhecimento nunca é feita de você para você, ela é sempre externa. É para alguém que eu preciso escrever para o meu chefe que eu não cumpri as metas. É para um ser que não existe, porque o que é interessante dessa lógica é que os atores incluídos nela sabem a deficiência, mas continuam praticando. Eu vou fazer esse relatório por fazer, mas isso gera um enorme dispositivo de sujeição, na verdade, dos atores, que a gente vai ficando despotencializado nesse processo. Enquanto eu fico respondendo, enquanto as escolas, que eu visito algumas assim, ficarem 2 meses do ano treinando os alunos a completarem a Prova Brasil, há uma inversão do processo, mas não é uma inversão do processo. A gente precisa entender que esse é o processo. O processo é esse, criar esse ambiente de qualidade, de avaliação, onde tudo pode ser medido, auditado, avaliado e, principalmente, reformulado. A reformulação, quando chega para a escola, a reformulação, quando chega para os serviços de saúde, é sempre de fora, é uma técnica nova, é uma metodologia nova, é um kit novo, é uma forma de conduzir a aula novo, é uma forma de alfabetização nova, e aí que está o perigo. Eu acho que o perigo está nisso. Por quê? Enquanto a gente pensar que medicalização é
uma organização, um corpo instituído contra o outro corpo instituído, nós aqui, bonzinhos, contra a indústria farmacêutica, a gente está repetindo essa lógica de medicalizar. Por quê? Enquanto a gente pensar que no final das contas, sou eu, bonzinho, que vou na escola, pensar, técnico externo, levar minhas recomendações, que eu ajudei também a construir, e vou mostrar para o coordenador pedagógico que é assim que você conduz, é assim que você pensa uma forma não medicalizante, eu vou estar replicando o próprio processo. É preciso lembrar essa questão. É preciso lembrar que a medicalização não é uma força que vem de cima para baixo, é uma coisa que nos atravessa e que a gente replica. A gente é ator, a gente é um componente. Assim como são os pacientes, assim como é o metilfenidato, assim como que é a apostila. Não é uma briga entre sociedade organizada contra fármacos. Eu acho que é muito importante a gente pensar que, além dos fármacos, existem objetos fármacos, né? Kits de aprendizagem, florais de Bach, terapia do abraço, tudo que é vertical, instituído e não pensado com, cai nesse perigo de criar um totalitarismo de ações, indicar uma coesão de argumentos ou tentar produzir uma estética de eficiência, né? Que é um pouco que a gente fica tentando fazer aqui no fórum, que é essa coisa de ser amador, né? Porque é isso que é importante. Não pelo amadorismo ser uma qualidade que deve ser levada a sério, mas que o amadorismo pode refletir um processo de experimentação e de denúncia dos próprios processos instituídos. A gente vai, então, começar a perguntar por que tem que vir uma pessoa aqui na frente para falar? Por que eu que estou aqui sentado e não posso falar? Pronto, lembrei. Então, eu acho que é importante porque aí que a gente não pode perder de vista é que negar a existência do TDAH não inclui necessariamente a homogeneização dos processos de aprendizagem, né? Não é porque não exista um transtorno de aprendizagem que você vai precisar necessariamente tratar todos os alunos iguais e todos vão ter que responder a mesma prova do mesmo jeito. Aliás, é um analisador quando você tem no próprio formulário de cadastro do Enem esses termos para você conseguir mais tempo, né? A gente está repetindo uma lógica, na verdade, a gente está potencializando uma lógica antiga de tratar a diferença, que eu acho que é isso que é interessante. Então, o que eu acho que é importante, vou repetir, porque eu deixei escrito aqui, lutar contra a medicalização não é uma luta de lados, mas é o constante questionamento desse totalitarismo de arranjos e pensamentos políticos, estéticos, científicos contemporâneos, do qual somos atravessados e replicados, né? Então a gente é usado como um dos polos desse processo de medicalização e é por isso que a gente precisa rever sempre, porque nesse ponto, como há mais de 120 anos atrás, a gente está no mesmo lugar do Nina Rodrigues, tentando, então, adequar o desviante dentro das instituições que já existem. Essa diferença que incomoda e só pode participar das sociedades em alguns degraus abaixo do ser humano comum. É essa característica que se junta e potencializa a medicalização via fármacos como metilfenidato, ou ainda objetos fármacos, como eu estava falando, apostila, kits, orientação especial, que são desenvolvidos não para questionar o instituído, mas como porta de acesso desse instituído, como forma de reificação. Eu poderia imaginar, eu acho que isso é muito fácil, a gente vê quando a gente pega uma tabela de análise do Enem, que você consegue ver que o Enem existe e a inclusão existe via isso, via laudos, via acesso. E lá você consegue criar, é a questão do Nina Rodrigues. Como você vai criar uma sociedade igualitária onde há diferença? A questão é essa, existe esse projeto de sociedade ainda? Acho que é isso que é interessante a gente sempre pautar. Lutar pela desmedicalização da vida, então, é esse exercício cotidiano de repensar o instituído,
assim como combater os espaços de poder que todo momento tentam unificar e homogeneizar esses discursos, essas práticas. Né? Eu acho que é muito importante, a gente está sendo transmitido pela rede HumanizaSUS, mas toda essa retórica da humanização, quando ela começa a ser totalizante, ela não é fofinha, ela é totalitária. Né? Quando a gente começa a ver esses projetos que existem da obrigação da mulher reencontrar o parto com um parto humanizado, se a gente imaginar isso enquanto prática obrigatória, a gente começa a entrar nesse lugar da elevação, assim que você vê no norte, a elevação de um ponto de totalitarismo, de um certo fascismo, onde, no final das contas, as mulheres são potencializadas, mas sempre com uma certa ferramenta, sempre dentro de uma certa prática, sempre dentro de uma certa lógica. Né? É por isso que é importante, não existe entre nós, não existe para nós, ou não deveria existir, para a gente repensar nossas práticas, um inimigo. Né? Esse inimigo que você vai ter para todo sempre e contra quem você vai fazer as suas ações. Porque isso não gera potência, isso só gera ódio. Né? Enfim, a gente vê a sociedade, o cenário internacional como vem sendo alimentado por esse tipo de ódio, que no final são movidos por outros tipos de lógicas, né? Que não as declaradas. Eu acho que eu queria só trazer para vocês, então, esse tipo de pensamento que precisa ser incorporado nos nossos serviços do dia a dia. Né? Quando você quer compor, quando você não quer se opor, quando você quer ser parte do processo, não encontra esse instituído, é sempre importante repetir isso, que a gente precisa libertar a nossa ação política de toda forma de paranoia unitária e totalizante. Né? Que essa coisa que é quando você vai para o embate, essa frase não é minha, é do Foucault, mas quando você vai para o embate, essa necessidade de aniquilar o outro. O que me moveria a querer acabar com a indústria farmacêutica? Nada. Né? A gente também tem que lembrar que a gente é processo dela, a gente é construção e a gente é resultado da sociedade que vivemos. Não existe pessoa desconectada dentro desse cenário que vai desde aqui até os Estados Unidos para refletir e pensar o que são esses distúrbios de aprendizado. Obrigado. Bom, na verdade, né, eu responder a Vera ia ser uma inversão, né, de senioridade. Mas assim, eu acho que é interessante, principalmente a partir do que a Sueli falou. Ela falou assim, eu sou um profissional que trabalha no CAPS. E a gente está compactuando com processos, uma aproximação dessa lógica medicalizante. E um pouco que a Vera fez a reação quando eu falei que a gente também, quando leva a recomendação, também tem um pouco do lado medicalizante. Por que eu estou falando isso? Porque, como bem apontou o Hélio, que tem essa coisa da construção, ou da naturalização do que é concreto em abstrato, porque é sempre nessa dupla construção que o pensamento funciona, e aí eu queria fazer só uma provocação, por que a gente precisa, então, liberar de toda a política totalitária? Eu acho que Foucault ajuda a lembrar a gente, porque humanidade é uma construção ocidental e é uma construção recente, né? A gente que trabalha, antropólogo que trabalha ou é obrigado a ler muita coisa sobre população indígena, vai lembrar que para eles a humanidade tem uma fronteira muito mais cômoda, né? Eu sou, assim, para um índio isolado da Amazônia, doido, somos nós que precisa ficar sentado muito tempo, ter horário para tomar café da manhã. Isso não é humano, gente, isso é bicho. Quem vive por demanda, assim, de horário, de compromisso, é bicho. Ser humano, os seres escolhidos, né? A humanidade, é essa que vive da abundância, porque eles fizeram uma escolha correta no tempo mítico, né? Que a gente que tem matriz cristã-judaica, a gente sempre é o perseguido, a gente sempre é o coitado, sempre está lutando contra uma coisa, né? Mas é interessante para pensar também que até a humanidade é uma construção. Aí eu lembro, como vai levar isso para o serviço? Eu acho que é interessante que a Sueli estava falando por causa disso.
Porque quando foram pensados a reforma sanitária e o CAPS, ela tinha outro tipo de inclinação, uma outra pactuação que foi feita. Eis que começa uma série de retórica de crise que vai começar a colocar o Estado não como, e aí eu vou repassar a lógica para ver como que isso é interessante, vai colocar o Estado não como executor desse serviço, ele vai ser o gestor. Então, como todo gestor, um gestor de CAPS, como o gestor de CAPS vai quantificar na planilha, que vai prestar contas, que vai ficar no portal Transparência Brasil, que vai na auditoria, de que o tratamento dele é não dar remédio, é questionar por que entra suco de caixinha na unidade do CAPS, por que os alunos que não estão incluindo em nenhuma terapêutica não podem frequentar aquilo, por que o filho da empregada que mora em outro distrito não pode ser atendido por aquela porque não te atende regionalmente. Ele não vai conseguir, a gente vive a lógica da medicalização, que está imbuída nessa gestão, nessa visão que a gente vê, não consegue dar conta de coisas que não se adequam dentro de protocolos pré-estabelecidos. Então, assim, eu compactuo um pouco, na verdade, sinto dó um pouco dos estudantes de medicina que não conseguem provar para os seus supervisores, quando eles estão em estágio, quando eles estão fazendo residência, que o menino pode ser atendido de outra forma. É a forma de comunicar que a gente está falando. Eu acho que a experimentação que a gente vive, a gente é replicador, é uma experimentação da fala, né? Então é difícil mesmo essa questão que você colocou, não porque os psicólogos estão sendo cooptados pela lógica do médico. A parceria com o médico precisa ser efetuada na ponta, mas não com esse tipo de código, não com esse tipo de sinal. Eu não quero dar um diagnóstico, eu não preciso mostrar uma escala, né? Mas aí que acontece, isso junta com o que eu queria falar para a Vera. Dentro da nossa lógica contemporânea, onde o ser humano não existe porque a gente é operador ou gestor de algum conhecimento que a gente não pode se apropriar, o tempo se torna uma coisa escassa, porque o ser humano tem que se multiplicar. Então, é um pouco que eu queria fazer essa provocação de quando a gente vai e adentra esses ambientes de outros serviços, como da escola, é que se a gente levar a mesma lógica que é apresentada de eu vou fazer um projeto, eu vou ficar uma tarde, eu vou fazer uma roda de conversa, eu vou embora, eu afetei todo mundo, eu mobilizei, essa é a lógica do Instituto Ayrton Senna, essa é a lógica do Aprovinha Brasil, como se um dia, essa lógica da medicalização, um dia no ano, um domingo na vida do adolescente, uma tarde na vida do profissional, 15 minutos no consultório médico. É isso que determina os processos, né? Eu acho que quando a gente está falando de coletivo e de construção, é lembrar que a gente está usando de certos dispositivos, de certas estéticas, como falar num seminário, levar uma recomendação, não como forma de cumprir, né? Apesar de, eu quase ter certeza que a Lígia vai colocar isso no relatório dela do CAPS, que ela fez, ajudou, participou do congresso, organizou. Isso é uma forma de a gente criar essa rede de comunicação e é uma rede que vai criar dissidência, porque faz parte da lógica. É uma lógica que não quer se totalizar, ela precisa de pessoas que estão aqui pensando contra ou paralelo, porque não existe um centro de poder, não existe um centro de pensamento, que a gente está fazendo uma composição, né? Acho que quem pegar recomendações para ler vai perceber um pouco isso, né? Que, como existe diversas linhas, diversas abordagens que vão mapear o que a gente vem pensando, que pode ser outras formas de pensar a medicalização. Mas eu acho que não é quando a gente começa a fazer a escolha de atores privilegiados, para fazer e a escola é sempre uma, é porque também a escola, desde que existe história, a escola sempre foi lugar de qualquer coisa, né? Menos de ensinar. A escola como projeto de ensino é mais recente ainda, ensino laico, entendeu? Se a gente for rever os textos que os jesuítas utilizavam para tentar converter os índios à religião cristã, é o jogral, é o brincante, são instrumentos, né? Eu acho que existe aí, sempre na história da humanidade, a necessidade de brigar e de politizar esses conceitos. Essa coisa de vir um conceito de sociedade oca, uma ciência que não tem interesses, é uma construção contemporânea, né? Ela sempre esteve lá
a gente sempre teve debates interessantíssimos, né? A gente sempre teve esses locais de poder que davam a cartada final. A gente já teve a questão dos, quando eram regimes autoritários, eram os governos, antes disso também era o papado. A gente não pode perder que às vezes a gente se imbui desse lugar, né? De ser o juiz da questão, de eu chegar eu vou ocupar, né? Vou ocupar os médicos, não é isso, a gente precisa compor de outra forma. Então, eu acho que assim, acho que é um pouco o que eu ia comentar quando eu vi, que acho que vai até ajudar, como que chama cadê a menina que trabalha que é assistente social, gente? Como que você chama? A Tânia. Zânia, desculpa, Zânia. Então, quando a Zânia veio aqui e falou nessa necessidade de repensar as práticas diárias e de trazer também, porque é uma coisa que nos perpassa, eu acho que é um pouco um descuido meu, na verdade, quando eu fiz essa passagem. Quando a gente está falando que a força da medicalização nos perpassa, era importante a gente levar ao extremo uma outra provocação. Você chama? Como que você chama? Como que você chama? Quando a Verônica fala que a gente precisa levar para outros espaços, eu lembro sempre daquela metáfora assim, de ampliar fronteiras, sabe? E eu acho assim, a antropologia já faz um bom tempo, vem um pouco discutindo, desconstruindo e acusando processos individualistas. Mas não individualistas do indivíduo, isso é meu, isso é seu. Individualistas da criação de uma consciência individual, como se eu tivesse um interior. Eu acho que é interessante quando a gente pode pensar o ser humano para além da fronteira, que é sempre, como vocês estão falando, e é uma coisa também, eu também entro nesse problema, porque é uma coisa difícil de a gente pensar. A gente sempre está pensando em fronteira, é a fronteira minha com do outro, eu tenho como se fosse um muro que vai delimitar o meu Rui. Eu tenho a fronteira da escola, eu tenho a fronteira do meu serviço e eu preciso expandir. Só que eu fico pensando que é isso, quando eu estou falando que essas questões nos atravessam, não é que atravessa eu enquanto indivíduo, que são conformações de diversas ordens que estão formadas não em territórios. Eu acho que isso que é importante a gente pensar. Eu não vou conseguir pensar numa sociedade melhor se eu colocar essa reflexão da questão da medicalização até a praia ou até isso, porque não é uma conquista de território. A gente tem que pensar que a gente vive como se fosse essa ideia mesmo de fluxos de poder, ou fluxos de afetação, ou algum tipo de outra conformação que não chega nessa questão territorial. Eu estou dizendo isso porque quando ele estava me perguntando sobre essa nova forma de ser, a ciência ocidental, ela se funde, ou ela vai, na verdade, se sustentar muito nessa ideia do indivíduo, né? A gente faz a ciência para provar que existe indivíduo. A gente está fazendo reformulações da ciência para provar que existe uma mente do indivíduo, que está além do indivíduo, mas é do indivíduo. Que é um pouco aquele perigo que a gente entra quando a gente está falando de clínica. Se eu faço uma clínica expandida, aquela famosa boloterapia, se eu faço bolo porque é uma terapia, tá errado, gente. Se eu vou ler um livro porque eu preciso daquele momento meu, de terapia, eu comigo mesmo, tá errado. A gente está pensando, a gente está reificando uma noção de indivíduo. Assim, acho que eu não vou conseguir falar muito a respeito dessa questão, mas assim, não é nada novo, né? Eu só queria aquela pessoa que é uma nova filosofia. Esses são uma série de estudos que vem sendo feito no âmbito da antropologia, dos estudos sociais da ciência. Eu vi vários livros aí fora que estão um pouco nessa linha, que vai repensar em como ou analisar esse projeto de ser humano universal individual, né? A gente tem vários estudos que vão apontar nessa noção, desde RG, desde o CPF, a gente vai vendo como a categoria do indivíduo é uma categoria de negociação, de embate entre modelos diferentes e que a gente está jogando, é um pouco o que eu quis colocar aqui, a gente replica essa noção de indivíduo para fora e para dentro. Então, essa nova gestão, essa reforma da nova gestão é isso.
é um modo como você se vê, é um modo como você vê as instituições, né? Sabe aquela coisa assim, eu só vou para aula por ir, que eu preciso de presença? É isso, você não está preocupado nos processos, você quer o resultado, você precisa da presença, né? Eu não posso dar o direito de faltar. Então, é um pouco isso, né? Mas isso é antigo, não é novo. Essa forma de pensamento é uma forma de analisar e encarar. Agora, o problema maior é esse, não tem resposta. Eu não consigo dar uma resposta, porque se a gente se propõe a não dar resposta, é muito difícil. A gente vai dar provocações e as respostas elas vão ser sempre localizadas e construídas para aquilo, porque é sempre muito difícil. Essas experiências que são resultado, as experiências não são replicáveis, os modelos são, mas o resultado nunca é. O que eu tenho que falar? Bom, eu vou fazer só uma provocação e uma consideração. Falando sobre o remédio genérico da Ritalina, eu acho que existe sim, chama cocaína. Não, a gente não é pra rir não, é sério, esse é o efeito. E um pouco na linha que ele falou, assim, porque se o seu filho se tratou e se curou, ele não teve TDAH clássico, porque é uma doença crônica, e a gente recebe agora gente com 25 anos, 50 anos, a gente tem estudos clínicos que eu não mostrei aqui, porque essa coisa de tom acusatório é uma chatice, mas a gente tem estudo clínico TDAH na terceira idade, que isso vem junto com essa ideia do que a gente vem chamando de polifarmácia, porque em tese todo mundo que passa dos 60, 70 anos é naturalmente hipertenso, é naturalmente diabético, não naturalmente existe uma natureza, mas faz parte, a gente precisa entender que as pessoas têm desgaste do corpo. As pessoas um dia vão morrer, é difícil a gente aceitar isso, né? Mas elas morrem, elas não vão trepar no final da vida. E é um saco envelhecer, porque se não anda, é isso. A gente tem que entender e passar para as crianças. Não sei o que acontece com a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você falou sobre as políticas públicas, é um campo de muita tensão meu, eu só queria considerar algumas coisas. Não existe política pública boa ou má, porque ela é uma força sempre de tensão. E a gente está num momento, na sociedade brasileira, extremamente perigoso, que existe uma pluralização das políticas públicas. E quando a gente está pluralizando muitas políticas públicas é porque existem demandas que sempre vêm com viés assim sectarista, né? Eu lembro até hoje, eu participo lá dos grupos de discussão isso no CRP do Rio de Janeiro e fico apontando até que ponto eu preciso de uma política pública para a população negra. É uma afirmação política ou é uma especialidade de evidência, de algum tipo de serviços, né? Até quando eu vou precisar de uma política pública para o LGBT? Porque a especialização das políticas públicas vai contra o princípio do SUS, porque elas deveriam ser transversais na base. Agora, se a gente não consegue, aí que está essa questão toda, voltar. A gente não consegue quantificar na base isso. Como que eu vou quantificar num relatório que a minha unidade de saúde fez uma capacitação para evitar o racismo institucional, se não existe alguém que vai comprovar que isso pode ser o meu ganha-pão, né? A gente tem essas questões, é sempre uma dificuldade. Por isso que eu retorno, a gente está como há 120 anos atrás. Essa dificuldade de pensar a diversidade, como incluí-la. Se eu vou incluir via acesso diferente, esse acesso diferenciado, com algum tipo de política, ou a gente tem que partir do pressuposto de que não tem como a gente ser igual com todo mundo. É um debate, é um polo norteador, a gente não pode esquecer, entendeu? Que esse fundo humanista, que foi uma construção histórica, de que existe o indivíduo, de que existe as pessoas, de que existe uma sociedade, foi sempre e é sempre com algum tipo de uma teoria, com algum tipo de pensamento e um saber fazer que a gente precisa sempre ficar refletindo e questionando. Mas não existe, enfim, uma resposta, né? Em nome do Núcleo Bahia, quero agradecer enormemente a sua apresentação, foi uma delícia, eu acho que dá vontade de quero mais, né? A gente vai atrasando no horário, mas temos aí, né? Ao mesmo tempo, né, que a tentativa de não se amarrar, né? Temos aí algumas amarras que nos impedem dessa liberdade, né, tão total como a gente gostaria, né? Então eu encerro agradecendo, não sei se você quer dar as últimas palavras, eu encerro agradecendo em nome do Núcleo, eu creio em nome de todos aqui presentes, né? A sua seriedade na construção dessa discussão tão importante.